Queridos irmãos, boa noite, a graça e paz a todos vocês. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia, né? No capítulo 6 de Mateus, versículo 13 até o versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 24. 6 de Mateus, 19 ao 24. O título do texto é Tesouros no Céu. E ele diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Oramos. Pai, em nome de Cristo, mais uma vez eu te peço a tua graça, a tua misericórdia diante da minha incapacidade, diante do meu tremor, de estar aqui, Senhor, sendo um anunciador da tua palavra. Por favor, faça-nos entender o Teu Evangelho, faça-nos entender, Senhor, esse trecho das Escrituras que é tão importante para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual. Que o Senhor seja honrado, servido em glória através dessa pregação. É assim que eu te peço, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Steven Lawson, numa das suas pregações, ele diz que há textos que não são difíceis de entender, mas há textos que são difíceis de engolir. E, de fato, nós, mais uma vez, estamos diante de um texto, como outros que já ouvimos aqui. Um texto que não é de difícil compreensão, mas talvez, para muitos de nós, incluindo eu, um texto difícil de engolir. Um texto que eu daria um título, A Verdadeira Riqueza. E para apenas uma introdução, eu gostaria de dizer que esse tema é um tema extremamente importante para as nossas vidas. Eu diria isso porque os bens materiais, ele tem uma influência crucial para a nossa vida. Os bens materiais, as riquezas, tem uma influência enorme nas nossas vidas. Essa influência é tão grande que ela afeta toda a nossa vida, inclusive a nossa vida espiritual. Não somente dos incrédulos, mas também dos cristãos. Dinheiro, propriedade, salário, riquezas influenciam e afetam diretamente a nossa vida. A Bíblia é muito clara quanto a esses temas. Ela menciona em todo o seu livro muitas práticas e práticas financeiras semelhantes às que nós praticamos hoje em dia. Se você olhar nas Sagradas Escrituras, a grande diferença daquela época para nós é que hoje nós temos a tecnologia avançada para fazer as nossas transações financeiras. Naquela época, obviamente, não existia isso. Mas nós encontramos na Bíblia, por exemplo, ideias correspondentes ao dinheiro, a moedas, ao dízimo, oferta, aluguel, renda, salário, lucro, indenização, empréstimo, dívida, garantia, penhor,
pagamento, calote, juros, fiança, imposto, taxa, suborno, banqueiros, corrupção financeira no governo. Isso é muito comum, não é verdade? Pobreza e riqueza. São todos termos que a Bíblia relaciona. Há quem diga, há estudiosos que digam que dizem que a Bíblia fala mais sobre instruções acerca do dinheiro e da nossa relação com ele, do que instruções acerca de como amar o próximo. E aí eu entendo por que esse tema é tão claro, incisivo e exaustivo nas Escrituras. Porque nós precisamos entender e tratar esse tema. Mesmo em meio à crise, talvez, que nós estamos passando, nós precisamos entender pelas Escrituras o que Deus fala acerca do dinheiro e das riquezas e como nós devemos nos relacionar com as riquezas e com o dinheiro. Todavia, nesse texto, nós estamos ainda sobre o monte. Todavia, Cristo está nos levando contra a cultura. Nós estamos nadando ainda contra a cultura do mundo. Cristo falou sobre muitos assuntos, muitos temas que nós já ouvimos aqui, mas ele inclui o tema da riqueza na sua pregação sobre o monte. Esse tema estava na pauta de Cristo e ele foi incluído neste ponto. Cristo já havia falado sobre as bem-aventuranças, que são as virtudes, as ações, as promessas dos bem-aventurados. Cristo falou sobre a correta interpretação da lei de Moisés. Ele faz uma interpretação mais aprofundada da lei de Moisés. Jesus fala sobre o amor ao próximo, sobre o adultério, divórcio, juramentos, vingança. E aí nós vimos também que Jesus fala sobre atribuições da vida prática ou da vida espiritual. Atribuições da vida prática e espiritual. Ou seja, Jesus fala de esmolas, jejum e oração. Mas agora ele ocupa grande parte desse sermão para falar acerca das riquezas. Um pouco antes nós vimos sobre a oração. Um pouco antes nós vimos sobre práticas espirituais. Por que Jesus agora interrompe o seu assunto para falar sobre riqueza? Parece que é um assunto não muito a ver com o contexto. Por que Jesus começa a falar sobre dinheiro? Será que não havia outro assunto mais importante acerca da lei e etc? Isso demonstra, meus irmãos, que este assunto estava no coração de Cristo. E que é um assunto de extrema urgência e importância para nós. Jesus sabia que dentro das práticas espirituais, o dinheiro está incluído. Saber tratar as riquezas é também exercitar a nossa espiritualidade. E tratar sobre esse assunto deve ser incluído sobre a nossa vida cristã. Jesus sabia que o dinheiro poderia assumir atributos divinos na vida de uma pessoa. Jesus sabia que essa divindade poderia se aproximar tanto do homem ao ponto de se tornar uma idolatria. Jesus está falando aos seus discípulos, aqueles que o seguiam. E naquele momento, talvez, os discípulos pertenciam à parte mais pobre da Palestina. Não eram os homens mais ricos que estavam ali. Por que Jesus então trata de riquezas? Porque Jesus sabia também que as riquezas são tentação, tanto para ricos e para pobres. O rico é tentado porque só pensa no dinheiro que tem. O pobre é tentado pensando no dinheiro que gostaria de ter. Jesus agora faz uma conscientização acerca desse tema. E o interessante, meus irmãos, que essa conscientização leva a esses homens a uma escolha. Leva a nós hoje também a uma escolha. Eu poderia resumir esses 4 versículos numa escolha muito importante. Eu acredito que é isso que Jesus tenta fazer aqui. E essa escolha é uma só.
Quem vai ser o seu Deus? Quem vai ser o seu Deus? Os bens materiais ou o Deus verdadeiro, o Deus vivo e verdadeiro? E como Jesus faz essa conscientização? Ele faz por meio de 3 contrastes aqui, ou 3 comparações. Quais são essas 3 comparações? Se você olhar no texto, ele faz a comparação entre o tesouro no céu e o tesouro na terra. A segunda comparação é com os olhos bons e os olhos maus. A terceira comparação, Jesus faz entre os 2 senhores, o Senhor propriamente dito e as riquezas. O primeiro contraste é o tesouro na terra e o tesouro no céu. Se você me acompanhar no versículo 19, Jesus diz: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. O que Jesus está proibindo aqui? Veja que não é uma opção. Jesus está dando uma ordem imperativa, no negativo, sim, e depois no positivo. Mas Jesus está dando uma ordem imperativa. E talvez nós perguntamos, o que Jesus está proibindo? Talvez seria melhor aqui nós captarmos o que Cristo não está proibindo. O que Ele não está proibindo primeiramente. Até porque, se nós não entendermos isso, nós não entenderemos o texto. Nós não captaremos a essência do texto. O que Jesus não está proibindo, escute isso. Jesus não está proibindo ser dono de propriedades particulares aqui. Porque em nenhum lugar da Bíblia há uma proibição de ser dono de propriedades particulares. Não é isso que ele está proibindo. Jesus não está proibindo aqui economizar para os dias ruins ou para os dias piores, como fez José no Egito. Jesus não está proibindo aqui ser previdente. Jesus não está proibindo aqui ser precavido. Ele não está proibindo aqui a pessoa economizar, por exemplo. Assim como as formigas, são previdentes, como as formigas são precavidas, que ajuntam o seu alimento no verão, aquele alimento que elas vão precisar no inverno, conforme o livro de Provérbios. Então Jesus não está dizendo que é proibido trabalhar, que é proibido comprar, que é proibido poupar, ou buscar algum crescimento financeiro, não é isto. Senão ele seria contraditório com outras partes das Escrituras. O que então Jesus está proibindo? E escute isso. Jesus está proibindo a acumulação egoísta de bens. Ele está dizendo, não acumuleis. Jesus está proibindo uma vida extravagante e luxuosa. Ao ponto dessa vida luxuosa e extravagante trazer uma dureza tal ao coração do homem em que ele não percebe mais as necessidades colossais que existem na vida de outras pessoas. Jesus está proibindo aqui a avareza. Jesus está proibindo aquele sentimento fantasioso e tolo em que a vida da pessoa consiste nas suas propriedades e naquilo que ela pode juntar. Jesus está proibindo aqui ser ganancioso. Jesus está proibindo aqui ser um sovina, um acumulador, um materialista insaciável, que quanto mais tem, mais quer. Jesus está proibindo aqui que os seus discípulos sejam ambiciosos naquilo que não deve ser aplicado à sua ambição. Uma ambição, vamos dizer, no bom sentido. Jesus está proibindo aqui que a esperança, a nossa força, seja aplicada somente nesta vida. Jesus está proibindo aqui, nos mostrando que a satisfação verdadeira da vida não consiste nas coisas que nós acumulamos e possuímos.
Jesus não está dizendo aqui que é errado possuir coisas. Jesus está dizendo que não é proibido possuir coisas, mas que as coisas então não nos possuam. Jesus está preocupado com o egoísmo, a forma equivocada de olhar para as riquezas, de como tratá-la, de como se relacionar com ela. Como eu disse, o homem diviniza a riqueza, e isso acaba se tornando o centro da sua vida. Ao ponto de que, se o tal homem não alcançar a riqueza desejada, ele chegará à conclusão de que ele não tem significado, ele chegará à conclusão de que ele não tem proteção, satisfação e segurança. Alguns pensam que, se alcançar a riqueza desejada, encontrarão essas virtudes: proteção, satisfação e segurança. Jesus, através dessas palavras, ele está fazendo um apelo à razão e à fé. Por que Jesus está proibindo aqui a avareza? E aí ele faz um contraste entre os dois tesouros. E ele nos dá uma razão por que não acumularmos tesouros na terra. O texto diz: os tesouros na terra são atacados por traça, ferrugem, são destruídos, os ladrões arrombam e furtam. O que significa isso? Jesus está dizendo que os tesouros aqui, sobre a terra, são transitórios. A traça, a ferrugem, o ladrão, simboliza que as riquezas são transitórias, são passageiras, que as riquezas têm tempo de validade. O que Jesus estava falando quando expressa o termo riqueza? Ele não estava pensando somente no dinheiro. Há um sentido muito amplo, principalmente para a cultura da época. Riquezas naquela época se resumiam em roupas finas, por exemplo, roupas resplandecentes, roupas escarlatas, roupas tecidas com fio de prata, com fio de ouro, tapetes, metais, joias preciosas e outras coisas. E a maioria desses objetos de valor eram guardados nas casas. Esses eram os tesouros. Os termos aqui, traça e ferrugem, nada mais representam todos os agentes e processos que levam os tesouros a diminuírem de valor e, por fim, deixarem completamente de servir os seus propósitos, ou o seu propósito. A traça e a ferrugem fazem isso. Diminui o valor da riqueza até o ponto dela perder o seu propósito. Eu imagino que nenhum de vocês usaria aqui uma roupa, por mais fina que fosse, se ela estivesse sendo atacada por traças. Ninguém sai por aí com camisas furadas, não é verdade? O que Jesus está falando é exatamente isso, e chamando ao bom senso. Que bom senso é esse? Irmãos, valerá a pena aplicar toda a nossa esperança e confiança naquilo que é transitório, naquilo que tem tempo de validade, naquilo que passa. O pão mofa, as vestimentas se gastam, os campos são infestados de ervas daninhas, os muros caem, os tetos apodrecem e gotejam, os metais se corrompem, o dinheiro termina por ser mal gasto, termina por ser roubado, termina por causa da inflação, por causa dos impostos abusivos, por causa de qualquer crise financeira, tudo termina. A traça e a ferrugem, metaforicamente, atribuem uma característica a todas as riquezas que são juntadas sobre essa terra. Que característica é essa, irmão Fernando? É um elemento inerente a todas as riquezas, um elemento da decadência. Tudo se corrói, tudo termina. Ou seja, ninguém está seguro do que tem. A resposta mais óbvia de Jesus é essa: não acumulem tesouros na terra, porque são passageiros. E aí Jesus faz o imperativo agora no positivo.
Mas ele diz: acumulem para vocês tesouros no céu. E aí ele dá uma segunda resposta. Por que ajuntar tesouros no céu? Porque a traça, a ferrugem, o ladrão não arrombam nem furtam. Lembre-se que as casas eram feitas de adobe, eram feitas de barro e palha ou madeira. Era muito fácil para um ladrão romper a parede e roubar esses tesouros existentes da época. Agora Jesus diz: ajuntem para vocês tesouros no céu. Essa deve ser a vossa preocupação. O que Jesus está se referindo aqui? Ou melhor dizendo, o que Jesus não está se referindo como tesouro no céu? E preste atenção nisso. Quando Jesus diz acerca de ajuntar ou acumular tesouros no céu, ele não está ensinando uma doutrina muito antiga, chamada doutrina de méritos, ou tesouros de méritos, que foi ensinado na Idade Média pela Igreja Católica. Ou seja, uma explicação muito simples. As suas obras são méritos diante de Deus, e você vai acumulando esses méritos, e aí no dia do juízo final, o Senhor vai analisar os teus méritos, e Ele dará um veredito se você vai ser salvo, ou se você vai ser condenado à perdição eterna pelos seus méritos. Ou seja, não é isso que Jesus está falando. Se fosse isso que Jesus estivesse ensinando, se fosse isso que Jesus estivesse pensando, isso seria contraditório ao Evangelho da Graça. Não é verdade? A Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras, é pela graça. Isso seria contraditório ao Evangelho da justificação pela fé. Jesus não pensava na doutrina dos méritos aqui. Até porque isso seria ilógico. Por que ilógico? Nós ouvimos que Jesus estava pregando a quem? O Sermão do Monte é destinado a quem? Aos bem-aventurados. Jesus estava falando aos seus discípulos, pessoas que já haviam recebido a salvação, pessoas que já foram agraciados pela bem-aventurança da salvação. Então Jesus não está falando aqui de uma troca da salvação pelas tuas obras ou pelos teus méritos. Isso seria ilógico e contraditório. O que Jesus está se referindo então sobre tesouros no céu? E aí eu diria para vocês que Jesus, falando acerca do tesouro no céu, ele não explica o que é o tesouro no céu. Ele simplesmente continua a sua pregação. Ele não explica. Hoje, olhando para o contexto bíblico e para todas as Escrituras, nós podemos afirmar algumas coisas. O que seria juntar tesouro no céu? E aí eu entro em concordância com outros ensinadores. Ajuntar tesouros no céu, escute isso, é fazer aqui na terra alguma coisa cujos efeitos durem pela eternidade. É fazer alguma coisa aqui na terra cujos efeitos durem pela eternidade. Outro estudioso vai dizer que ajuntar tesouros na terra refere-se a tudo que é bom e de relevância eterna que vem daquilo que é feito aqui na terra. Em outras palavras, irmãos, para ser mais simples, tesouros no céu é tudo aquilo que você vai levar contigo após a morte. É tudo aquilo que você vai levar depois do túmulo. E aí eu poderia resumir algumas coisas aqui, como a santidade do teu caráter vai lhe acompanhar, a sua obediência à vontade de Deus vai lhe acompanhar, o fruto do seu serviço para Deus. E quando eu olho as Sagradas Escrituras, eu começo a entender um pouco mais o que é juntar tesouros no céu. Irmãos, há certas atividades, que eu diria que são atividades temporais, mas que têm consequências eternas. São atividades que nós praticamos na vida sobre essa terra, atividades temporais, mas com consequências eternas. Certas ações que são praticadas
mas que possuem promessas de recompensa. Nós vimos no Sermão do Monte, Mateus 5,12. Se nós somos vituperados pelo nome de Cristo, grande é o vosso galardão no céu. É uma promessa, é um tesouro que está sendo ajuntado e acumulado no céu. Mateus 5,46. Se eu amar o meu inimigo, terei uma recompensa. E vamos adiante, Mateus 6,6. Quando você está orando em secreto, o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Você acha que essa recompensa é só terrena? Quando você ora, você está juntando tesouros no céu. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. O apóstolo Paulo diz que nós receberemos, e ele não está falando da salvação. Eu não estou defendendo aqui a salvação pelas obras, eu estou falando acerca dos tesouros que são juntados no céu e das recompensas que nós receberemos por tais. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,10 que nós receberemos de acordo com as obras praticadas por meio do nosso corpo. 1 Coríntios 3,8, Paulo diz o seguinte: o que planta e o que rega é um, mas cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu trabalho. O seu evangelismo está juntando tesouros no céu. Efésios capítulo 6, versículo 8, Paulo diz: porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja ele escravo ou seja livre. Ou seja, juntar tesouros no céu, irmãos, não é privilégio de uma classe social. É para todos nós. É para ricos, é para pobres, é para servos e é para livres. Escravos e livres. Mateus 10, 42. As obras de bondade. O que são obras de bondade? Jesus disse: se tu deres um copo sequer, estou parafraseando aqui, de água fresca a um desses meus pequenos discípulos, você terá uma recompensa nos céus. Isso é juntar tesouro nos céus. E isso são tesouros permanentes. Isso é escolher a melhor parte da vida cristã. Vocês lembram do diálogo de Jesus com Marta, quando ele foi visitar a casa de Marta, em Lucas 10, 41, 42? Marta vai fazer uma comida gostosa para o Senhor, né? Ela provavelmente era a cozinheira da casa, e ela está na atividade da casa, e o Senhor Jesus está ali ministrando. E Maria, de repente, perde todo o interesse pelo ativismo da casa, se senta aos pés de Jesus, e aí a Marta olha, tem uma inveja, né? E ao ponto dela interromper o discurso de Cristo e dizer para ele: olha, o senhor não se dá conta de que eu estou trabalhando aqui? E Maria fica aí, à la vontade, vamos dizer assim, sentada, te ouvindo. E aí Jesus dá aquela frase que eu guardo em meu coração, quando Jesus diz para Marta: Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas, mas todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O uso das finanças. Nossa, o uso das finanças nas causas cristãs será recompensado? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Olha uma ordem que Paulo dá aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, Paulo diz o seguinte: ordene, é uma ordem, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, sejam generosos e prontos para repartir. E daí? Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos. Aonde? Um firme fundamento para a era que há de vir. E assim alcançarão a verdadeira vida.
todo investimento piedoso haverá recompensa. Você está juntando tesouro no céu. Você pode ter certeza disso. Quando eu olho para Lucas, versículo 33, Lucas está falando acerca do mesmo tema. E olha o que Lucas diz aqui. Vendam o que têm, Jesus está falando, vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe. Onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. O interessante é que Jesus está falando, Lucas está falando a mesma coisa que Mateus está falando aqui. Acerca de um tesouro no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não destrói. O interessante é que um pouquinho antes, Jesus diz, vendam e deem esmolas. Vendam e deem esmolas. Há algumas obras de justiça, algumas obras de bondade que serão recompensadas. E aí, olhando para esse texto de Lucas, eu vejo a melhor forma de ajuntar tesouros no céu. Qual é a melhor forma de ajuntar tesouros no céu? É você se livrar dos tesouros da terra. Jesus está falando aqui em doação e em esmolas. A melhor forma de se livrar dos tesouros do céu é se livrar dos tesouros da terra. Seja generoso. Há algumas razões, eu já falei algumas, mas há algumas outras razões bem importantes para ajuntarmos tesouros no céu. Jesus disse que os tesouros na terra são transitórios. Mas agora ele diz que os tesouros no céu não são transitórios. Eles não acabam, eles não definham. Ajuntar tesouros no céu é fazer um investimento seguro, de implicações eternas. São a prova de traça, de ferrugem, nunca serão roubados porque estão sendo guardados pelo nosso Pai Celestial. São tesouros de valores eternos. Não há nada de impuros neles. Não há elemento de decadência nesses tesouros, porque eles são eternos. Uma segunda razão que Jesus nos impulsiona a juntar tesouros no céu é uma razão extremamente importante. Versículo 21. Pois onde estiver o seu coração, aí também estará. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu vou repetir. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que Jesus está dizendo? O nosso coração está atrelado ao nosso tesouro. Em outras palavras, o seu maior valor evidencia o seu coração. Aquilo que você mais valoriza evidencia o seu coração. Em miúdos, se o seu coração estiver, se o seu tesouro estiver na terra, o seu coração estará aqui. O coração que Jesus está falando aqui é tudo o que somos. É o nosso homem interior, é a nossa personalidade. São os nossos desejos, a nossa consciência, os nossos afetos, as nossas afeições, o nosso prazer, ou seja, é toda a nossa personalidade, a nossa personalidade inteira. O que Jesus quer dizer é que o nosso coração não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou o nosso coração é celestial, ou o nosso coração é terreno. Ou o nosso coração está dedicado aos bens materiais, ou o nosso coração está dedicado aos céus. O tesouro antecede
o nosso coração. Algumas aplicações práticas, algumas já foram ditas aqui, mas eu gostaria de fazê-las em forma de pergunta. Onde está o seu tesouro? Quem ou qual vai ser o seu tesouro? O que o seu coração valoriza? Qual a sua atitude com os seus bens? Timothy Keller vai dizer que nós vivemos a cultura da ganância. E eu diria que o maior problema hoje da igreja não é o ateísmo, não é o marxismo, não é a teoria da evolução, não são as seitas. O maior problema da igreja hoje chama-se materialismo e consumismo. Materialismo e consumismo que produz cristãos avarentos e mesquinhos. Um dia, numa reunião cristã, uma reunião formal, eu estava conversando com alguns irmãos e ali havia um casal muito bem sucedido financeiramente. Muito bem sucedido. Já eram de idade, eram senhoritos já, não eram tão novos, mas não tão velhos. Donos de uma empresa, cada um possuía uma BMW. Bom, e eu diria já o seguinte, esse é meu ponto de vista. A casa de um cristão com 2 BMWs na garagem, para mim, há algum problema com esse cristianismo. E naquela conversa, nós entramos em educação de filhos, e ele disse o seguinte: eu não desejo ter filhos, não quero, porque esse mundo é muito mau, esse mundo é terrível, é difícil criar filhos. Enquanto ele falava, eu ia me encolhendo. Porque eu era dono de um Palio velho e tinha 3 filhos. E eu fiquei pensando, qual é o seu Deus? Qual é o seu Deus? Você tem segurança financeira. Você tem medo de ter filhos? Porque filhos ocupam o seu tempo? Porque filhos demandam horas e horas de atenção? Ou porque esse mundo é tenebroso? Que Deus confiamos? Em quem apoiamos a nossa fé? Em quem confiamos a segurança dos nossos filhos? No dinheiro que eu tenho no banco? Ou no Deus que governa a minha casa? Lutero diz que o Deus de um homem, são palavras de Lutero, o Deus de um homem é aquilo que ele mais ama, pois ele carrega no seu coração, dorme e acorda com ele, seja o que for, riqueza, ego, prazeres ou popularidade. Como devo agir com os meus bens? Bom, 2 formas, e eu já disse uma aqui. Em primeiro lugar, ajuntar tesouros no céu é você se livrar um pouco dos tesouros aqui da terra. Seja generoso, seja doador, que é o que Paulo diz. E é o que Cristo diz em Mateus 19, 21, para aquele jovem rico, dizendo: olha, você quer alcançar felicidade espiritual? Então vai, vende os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. Era uma forma literal? Talvez não, mas Jesus estava dizendo, uma forma de você ajuntar tesouros do céu é se desfazer um pouco dos bens que você tem aqui. É se desapegar deles. Um segundo ponto, que eu vejo de grande importância, é manter o foco na eternidade. Mantenha o foco na eternidade. É o grande princípio de Hebreus 11. É a fé. Se eu estiver mantendo o meu olhar na eternidade, eu saberei conduzir a minha vida financeira sobre esta terra. Seu tesouro precede ou antecede o seu coração.
E aí eu termino essa aplicação prática fazendo algumas perguntas. Diga-me o que ocupa o seu coração e eu direi qual é o seu Deus. Diga-me o que domina o seu coração e eu direi: parabéns, você acaba de descobrir o seu Deus. Uma segunda comparação que Jesus está fazendo agora é com o olho bom e o olho mau. Parece que Jesus perdeu o assunto aqui, não é verdade? Ele está falando de riquezas e agora ele fala sobre o olho bom e o olho mau. Olhe comigo o versículo 22 e 23. Além de um olho, eu quero ter uma garganta boa também, né? O texto diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Qual é a relação desse texto com as riquezas? Bom, Jesus está dizendo aqui, e ele faz uma analogia, uma metáfora. Ele está falando uma metáfora, uma simbologia, ainda que ele faça primariamente uma referência a algo natural aqui. Ele está dizendo que os olhos são lâmpadas ou candeias para o corpo. O que quer dizer isso? Isso era muito bem entendido na época, para a sua cultura. Ele está dizendo aqui que os olhos é uma espécie de janela que lança luz para o corpo. Ou seja, os nossos olhos é a janela para o mundo externo e é a forma de nós nos relacionarmos e entendermos esse mundo. É através dos olhos que o corpo entende o que deve fazer. Ou seja, quase tudo o que o corpo faz depende da nossa capacidade de observar. São os olhos que iluminam a existência física. E é ele que faz a gente manter contato com esse ambiente terreno. É a forma, o olho traz luz para que eu, Fernando, possa perceber as coisas, entendê-las e me relacionar com elas. Uma analogia prática é um quarto escuro. Ou seja, para eu perceber o que existe no quarto, eu preciso de luz. Quando eu acendo a luz, todo aquele ambiente torna-se perceptível. Ou seja, a nossa vida, tudo o que fazemos, as nossas atividades, dependem de uma boa visão. A cegueira impede que o indivíduo tenha um relacionamento claro e objetivo com esse mundo, ainda que o cego desenvolva habilidades próprias. Mas é isso que Jesus está se referindo acerca do olho. E ele fala sobre o olho bom e o olho mau. Algumas traduções, quando usa o termo bom, ele usa uma outra palavra, do grego raplos, que quer dizer reto ou simples. Reto ou simples, ou único. Ou seja, eu disse que Cristo está fazendo uma referência natural. Que referência natural? Quando Jesus fala de olho bom e olho mau, primariamente ele não está se referindo ao caráter ou à moral da pessoa. Mas ele está falando exatamente sobre a condição física do olho. Ou seja, Jesus está dizendo que o olho bom é o olho simples, é o olho reto.
significa isso? Olho simples é aquele que tem um olhar fixo. É um olhar sem dupla visão. É aquele que consegue perceber de forma fixada as coisas. Simples. Ele não tem a visão distorcida. É simples e objetiva. Quando Jesus está falando do olho mau, para alguns estudiosos, talvez ele está fazendo referência ao olho dotado de dupla visão. Ou aquele olho desfocado. O olho que tem visão duplicada. Talvez Jesus está falando de uma doença que hoje nós chamamos de estrabismo. Estrabismo é o desvio dos olhos em direções diferentes. O indivíduo dotado com essa doença, ele não consegue dirigir os dois olhos simultaneamente ao mesmo eixo, ou direcionado ao mesmo ponto. Ele está ali olhando para um lado e para o outro. Jesus está falando agora acerca do sentido espiritual da coisa aqui. O que isso tem a ver com as riquezas? Há um contraste entre os dois olhos. Ter um olho bom é ter um olhar fixo. Ter um olho ruim é ter um olhar disperso. Ter um olho bom é ter um olhar fixo em um propósito só. Um olhar fixo em Deus. Um olhar fixo em um único alvo. E um olhar fixo nos tesouros do céu. Ter um olho ruim é ter um olhar incerto, é ter um olhar dividido, é ter um olho na riqueza e ter um olhar desviado em Deus. Esse é o contraste. Jesus está ensinando a impossibilidade de combinar dois alvos opostos. Você não pode olhar para Deus e olhar para os prazeres da carne. Você não pode ter esse foco duplo. Uma hora eu olho para Deus, mas eu estou olhando para as riquezas. John Stott vai dizer que é difícil navegar em duas canoas. Não tem como você botar o pé direito numa canoa e na outra. Uma hora as duas vão se afastar, você vai cair. Acreditar que é possível servir a Deus e servir as riquezas, quando ele afirma que isso é impossível, é acreditar num conceito a qual Jesus chama de trevas. Se você acredita que é possível olhar a Deus e é possível olhar ao mundo e que isso serve para você como luz para a sua vida espiritual, Jesus está dizendo, essa luz que você chama de luz são trevas. Essa luz que você chama de moral espiritual, que é possível sim agradar a Deus e agradar o mundo, essa luz são trevas. E digo mais, densa é essas trevas. Uma aplicação prática, ou várias, ou algumas. Onde está o seu olhar? Está fixo em Deus, conhecendo a sua vontade, glorificando a Deus? Ou seu olhar está dividido entre Deus e os tesouros desse mundo? Não chame de luz o que Deus chama de trevas. Talvez esse olhar duplicado não seja a causa da sua confusão, da sua incerteza, das suas frustrações, das suas tristezas, das suas depressões. Talvez você está vivendo em trevas. Seu olhar deve estar fixo exclusivamente em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É isso que Jesus está falando no comparativo dos dois olhos. Eu não posso ter um olhar duplicado. Eu não posso estar pensando no tesouro aqui e no tesouro lá. Eu não posso estar olhando para Deus e olhando para a ganância. Eu não posso olhar para as Escrituras com um olho e com outro as filosofias humanas e mundanas. E tentar associar as duas coisas para a minha vida cristã ter sucesso aqui nesse mundo. Eu não posso estar olhando para Cristo e olhando para esse mundo.
Há uma contrariedade que não pode ser harmonizada. Jesus disse: isto é impossível. E se você encontrou um jeito de possibilidade de fazer as duas coisas, eu lhe afirmo, você está em trevas. E aí Jesus termina o seu sermão, ou a parte desse sermão, falando acerca do terceiro contraste. E aí ele é mais direto e incisivo. Versículo 24. O texto diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Você percebe que ele vai tecendo o texto? Você percebe que ele fala dos tesouros, fala do nosso olhar, e agora culmina no efeito desse olhar. Ele está dizendo: vocês não podem servir aos dois senhores. Por quê? Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A versão NVI diz ao dinheiro. Outras versões dizem a mamon. O interessante é que Jesus apresenta as riquezas aqui como um senhor. Algumas versões trazem o termo mamon. Mamon é uma palavra aramaica de origem incerta. Alguns estudiosos dizem que esse termo faz referência a um deus pagão. E esse deus era o deus da riqueza, o deus do dinheiro. Jesus apresenta, nas suas palavras aqui, as riquezas como uma potestade. Jesus apresenta as riquezas como um poder, como uma entidade. Jesus apresenta aqui as riquezas como um Deus, como um Senhor. Ou seja, alguém que tem a capacidade de cativar e de escravizar pessoas. Por isso ele é referenciado por Cristo como Senhor. Senhor é uma entidade capaz de cativar e escravizar pessoas. E ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. A palavra servir aqui, a palavra servir, se origina de um termo grego doulos. Eu sei que vocês já ouviram essa palavra. Doulos significa escravo. É esse termo que Paulo usa quando diz escravo de Cristo. Doulos de Cristo. A palavra doulos ou escravo era uma palavra comum, como eu já disse, para escravo. E esse termo doulos era objetivado para alguém que estava permanentemente debaixo da servidão e da escravidão. Ser escravo era estar em sujeição constante a um mestre, a um senhor ou a um patrão. Dessa forma, Jesus coloca mamon na categoria de um senhor. E ele diz que mamon pode ser um dono e pode ser um patrão. Jesus está afirmando que esse senhor possui escravos e que ele domina e controla os seus escravos. Irmãos, a riqueza tem o potencial de escravizar os seus possuidores. A riqueza representa uma tentação muito grande. Ela aprisiona, ela leva indivíduos à avareza e à mesquinhez. Lembra que eu disse no início? Não é o direito de trabalhar, de querer, de ter o seu salário. Por favor, não me entendam errado. Nós estamos falando aqui de um egocentrismo voltado às riquezas. Assim como os deuses antigos eram sedentos por sangue, o Deus Mamon é sedento
pela vida dos homens. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. E escute essa frase: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O dinheiro em si pode ser uma bênção. Com dinheiro nós fazemos muitas coisas. Com dinheiro nós sustentamos esse ambiente. Com dinheiro nós pagamos as nossas contas. O dinheiro em si não é a entidade maligna. Não há nada de maligno no dinheiro. Paulo vai dizer que o maligno está no amor exacerbado a essa riqueza. E Jesus vai dizer que ninguém pode servir como escravo a dois senhores. Jesus faz uma constatação e ele está dizendo o seguinte: quem intentar ser escravo de dois senhores vai entrar em rota de colisão com Deus. Quem tentar ser escravo de dois senhores vai entrar em colisão com a palavra de Deus. Nenhum escravo pode ser propriedade de dois senhores. E isso era muito claro na cultura da época. Porque um escravo deveria ser apenas de um senhor. Porque na época, a essência da escravidão era prestar serviço em tempo integral apenas a um senhor. A essência da escravidão era essa. Ele era escravo de um único senhor. Quando se falava de um escravo, tinha-se a consciência de que ele tinha um patrão exclusivo. O escravo era dedicado exclusivo a um único patrão. E se possível fosse servir a dois senhores, Jesus disse algo muito interessante, que uma hora ou outra ele ia criar uma preferência por um deles, porque nem todos são iguais. Um patrão seria melhor que o outro, um patrão pagaria melhor que o outro, e aí ele gostaria mais de um e amaria outro, ainda que os dois fossem amigos, mas sempre há alguém melhor do que a outra, não é verdade? Agora imagine dois patrões que são inimigos. Como associar isso? Como servir a Deus e a Mamon? Sendo que os dois são inimigos. Surge uma pergunta. Você é escravo de Mamon ou é escravo do Deus Altíssimo? O que quer dizer servir as riquezas? É fazer de Mamon o objetivo da sua existência. Servir as riquezas é devotar toda a sua força e energia para acumular riquezas. Servir as riquezas é colocar sua esperança nelas e sair numa busca desenfreada para acumular mais e mais. E ao acumular essas riquezas, você abraça ela se aferra a ela de tal forma que você vai preservá-la, guardá-la, ao ponto de não querê-la, doá-la, compartilhá-la ou reparti-la. Essa servidão a Mamon transformará você num avarento, obcecado por adquirir e acumular. E aí eu termino dizendo que a avareza é o único pecado chamado de idolatria nas Escrituras, além da própria idolatria. Colossenses 3,5, Paulo vai dizer que a avareza é idolatria. Efésios 5,5, Paulo diz, avarento que é idólatra.
Um indivíduo escravizado por Mamon torna-se um adorador de Mamon. Por isso Jesus eleva Mamon a uma entidade e a um Deus e a um Senhor. Servir a Deus, Fernando, quer dizer o quê? É usar os seus bens materiais para os fins determinados por Deus. É simples. Não é errado prosperar, mas Deus determina que os seus bens materiais sejam usados para os propósitos que Ele determina. Quais são os propósitos de Deus para nós? O nosso sustento pessoal, o sustento da nossa família, o sustento da obra de Deus, a caridade aos necessitados. Aplicações para as nossas vidas. Qual vai ser o nosso Deus? E escute isso. Se você está pensando em dividir a sua devoção entre Deus e Mamon, você já concedeu o direito de adoração a Mamon. Uma vez que Deus só pode ser servido com devoção total. Tentar dividir a nossa lealdade, isso é sério. Tentar dividir a nossa lealdade é optar pela idolatria. Não há como servir a Deus e a Mamon. Ídolo pode ser qualquer coisa. Não só o dinheiro. Não só o dinheiro. Irmãos, a essência de um homem pode ser vista por suas motivações. Pode ser vista. O seu tesouro antecede o seu coração. O que você procura? Você é um cristão ou você é um pagão? Como você investe o seu dinheiro? Como você se relaciona com as suas riquezas? Qualquer coisa pode se tornar um ídolo. Qualquer coisa. Por mais moral e digna que seja. Como você investe aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você ser mordomo? Como você gasta o seu dinheiro? Como você investe o seu tempo? Como você trata a sua vida cristã? Qual é o Senhor que você está servindo? Nós congregamos numa igreja abençoada, não é verdade? Uma igreja bíblica. Uma igreja reformada. Quem é o seu Deus no domingo? Quem é o seu Deus no domingo? Auto Esporte? Globo Esporte? Netflix? Internet? Futebol? Praia? Você diz, para a praia é pecado, Fernando? Claro que não. Mas às vezes eu sinto a sua ausência aqui. Aí você diz, mas eu ando muito ocupado, mas sempre? Sempre? Isso é impossível. Quem é o seu Deus? Tesouros no céu e na terra, olhos bons e maus, os dois senhores. Onde está o seu tesouro? Onde seus olhos estão fixados? Quem é o seu Deus? Coloque-se em pé, por favor.